Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora aqui um pouco a falar mais sobre a aula 2, que seria o quê? A Batalha dos Dois Lobos. O que eu quero abordar hoje aqui com vocês? Eu quero falar um pouco mais sobre marketing de diferenciação. Então, como vocês bem sabem aqui, eu tenho aqui um propósito, um significado de trazer o quê? Como empresas podem se destacar dentro do marketing de diferenciação. E antes de começar a bater propriamente dito, realmente focado naquilo que eu quero falar com vocês sobre significado, eu tenho avaliado, feito uma análise aqui sobre, refletido um pouco mais, vamos dizer assim, né? Sobre qual o momento que o nosso público, a nossa população, os brasileiros, do que eles têm que ser realmente absorvido para a vida deles, o que tem gerado uma absorção maior na vida deles. Eu fiz uma pesquisa aqui, e eu vou compartilhar com vocês depois, os conteúdos musicais mais ouvidos no Spotify no ano de 2023. Então, quais os conteúdos musicais mais ouvidos no Brasil em 2023? Deixa eu compartilhar até minha tela aqui para vocês entenderem um pouco mais daquilo que eu quero falar com vocês, tá? Vou achar aqui. Aqui. Exatamente. O que me chamou a atenção é o seguinte, que os conteúdos mais ouvidos em 2023 é nessa sequência aqui. Nosso quadro, da Agroplay, Ana Castela, Oibaldi, do Zé Neto Cristiano, Leão, Marília Mendonça, Carinha de Bebê, da Ana Castela, Seu Brilho Sumiu, Bombonzinho, Eu Gosto Assim, Vacilão, Fulano e Trégua. Ou seja, os conteúdos que as pessoas têm absorvido, que têm realmente retido, elas têm buscado cada vez mais absorver, estão relacionados a essas músicas aqui. E o que tem de comum entre essas músicas aqui com qual eu estou abordando aqui com vocês? Eu vou pegar só as top 3 aqui, que é nosso quadro Oibaldi Leão, para vocês entenderem um pouquinho do que se trata esses conteúdos. Olha só, a Oibaldi, só um trecho aqui da música que está rolando. Então, todo mundo tem um amor, que quando deita e olha para o teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje, a gente dava certo? Já na Oibaldi, do Zé Neto Cristiano, sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo? Também já fiz isso. E ainda estou fazendo. Vai. E a terceira, que é o Leão, do Marília Mendonça. Sei que você me entende bem, sempre foge quando demora. Se você não ama ninguém, por que está me escutando agora? E uma coisa que me chamou a atenção entre essas três músicas, e também se eu puxasse as outras músicas também que estão no top 10 do Spotify, das mais ouvidas em 2023 pelos brasileiros, é que todas as músicas elas giram em torno de, você pode perceber, desilusão amorosa, consumo de álcool, manter relações sexuais, festejar e esquecer e brigas entre o casal. Então, basicamente, esses são os temas das músicas que a maioria dos brasileiros eles estão ouvindo, tá? Então, vou até copiar e colar aqui para vocês entenderem. Cara, e o que faz sentido, por exemplo, eu saber disso para o meu negócio, para realmente o crescimento da minha empresa, do meu negócio? O que tem a ver essas informações que você está passando, João? Cara, você vai perceber que lá na frente, quando eu começar a abordar um pouco mais sobre esse assunto aqui, ele faz total sentido para o seu negócio. E por quê? Porque dentro de nós, e não sou eu que estou falando, existe uma lenda na Índia, que dentro de nós existem dois lobos. Existe o lobo selvagem e o lobo divino. Você pode perceber o seguinte, hoje no planeta, entre milhares de animais que existem,
Apenas um é capaz de olhar para o céu e refletir sobre de onde eu vim, para onde eu vou, qual o meu propósito aqui. Então, o único que é capaz de refletir, de gerar uma reflexão sobre a vida, sobre significados mais profundos, sobre perguntas mais profundas, é o ser humano. Todos os outros animais, eles não têm essa capacidade. Mesmo sendo animais mais inteligentes, que a gente pode realmente instruir, ele não tem a capacidade de refletir, ele não tem a capacidade de criação. O único que é capaz disso é o ser humano. Então, a gente começa a perceber o seguinte, até que, desde que o mundo, ele é mundo, desde o homem das cavernas, a gente sabe que eles tinham uma busca de, realmente, de deixar a sua marca, de se eternizar. Por que eu falo isso? Porque desde aquela época você pode ver que eles já faziam figuras dentro das cavernas, eles colocavam tudo que eles estavam fazendo, vivendo, eles estavam ali marcando, eles estavam registrando, eles estavam criando uma história. Então, desde esse tempo, mesmo sendo um homem não tão sábio, com uma sabedoria milenar que hoje nós temos, eles já tinham, na sua essência, esse lobo divino, esse lobo que reflete sobre o mundo, que conta histórias, que quer eternizar a sua marca. Isso é extremamente importante para a gente entender. E quando eu falo desses lobos aí, igual eu estou falando para vocês aqui, então eu passei aqui que no planeta, né, o único capaz de refletir é o ser humano. E quando eu falo desse lobo, lobo divino e o lobo selvagem, qual a diferença entre eles dois? Então, na Índia existe essa lenda, e a diferença é que o lobo selvagem, ele busca as necessidades básicas como comida, abrigo e sexo. É isso que ele busca. É um instinto animal que há dentro dele. Enquanto isso, no lobo divino, o que ele busca? Ele busca o quê? Expandir a sua consciência para além da sobrevivência. E, como eu estou falando para vocês sobre essa lenda na Índia, ela diz que dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe essa briga constante entre esses dois lobos, entre esse lobo selvagem e esse lobo divino. E a pergunta é, quem vai vencer essa batalha? E você pode ter essa pergunta, poxa, tá, eu sei que existe dois lobos dentro de mim, mas quem vai vencer essa batalha? A resposta, ela é mais simples do que você imagina. Então, quem alimentarmos todos os dias é que vencerá essa batalha. E aí que vem naquele ponto que eu estou falando para você. Como nós, seres humanos, vamos ser capazes de alimentar o nosso lobo divino se a gente só absorve, só retém aquilo que é selvagem? Aquilo que não gera realmente uma reflexão, um sentimento realmente de transformação. É impossível. Então, quando você para pensar nas músicas mais ouvidas, se eu colocasse aqui também, talvez, informações sobre o YouTube, dos vídeos mais ouvidos de todo o tempo, seria na mesma linha. Ou seja, nós, infelizmente, a gente, o tempo todo, está buscando alimentar o lobo selvagem, está deixando de lado o lobo divino, que é o lobo realmente focado em quê? Em algo que gere significado, gere propósito. Ou seja, milhares de pessoas vazias, que passam o tempo todo no automático e que não sabem o que quer, e no final existe aquela tristeza, aquela mancha, aquele vazio eterno, que ela não sabe de onde que vem. Por quê? Ela não sabe qual é o propósito dela, ela não sabe qual é o propósito da empresa dela. Então, se ela não sabe qual é o propósito dela, qual é o significado dela aqui neste mundo, imagine só como que será o propósito, o significado da empresa dela, do negócio que ela está tocando. Então, a gente tem que entender que a nossa empresa, ela é a extensão de quem nós somos. Eu sei que existe ali, normalmente as pessoas falam que você, na parte financeira, você precisa diferenciar o que é o financeiro da empresa do que é o seu financeiro. Eu sei que a maioria das pessoas não fazem isso, mas deveria fazer. Então imagina você que tem uma empresa que ela segue, seguindo a tua cultura, seguindo a visão que você acredita, mas você é uma pessoa que não está alimentando esse lobo divino, e sim apenas o lobo selvagem, que está focado apenas na sobrevivência, apenas na alimentação, apenas na segurança. Como você quer que realmente a sua empresa se destaque? Como você quer que realmente as pessoas olhem para a sua empresa além do preço? Que elas olhem realmente o significado, o propósito da sua empresa? Será impossível isso. E aí, depois que eu te passei aqui um pouco mais sobre essas informações, sobre esses lobos com o qual você tem que lidar o tempo todo,
a pergunta é: como eu vou lidar com esses lobos? Então, como eu vou lidar com esses lobos? Então, a razão desse encontro aqui, que eu estou trazendo aqui, estou passando até um pouco aqui na live aqui do Instagram para passar essas informações, mas o foco aqui é no Google Meet, nessa sala secreta com vocês, eu não estou aqui para ajudar vocês a alimentar o lobo selvagem, até porque de ajuda nesse sentido, o mundo, o software, todas as plataformas estão cheias para você realmente se alimentar desse lobo selvagem. Aqui o meu convite hoje é realmente para o quê? Você olhar para o seu lobo divino. Para o quê? Para novas terras, novos horizontes, novos limites e uma vida mais rica, uma vida mais plena e com mais significado. E para mim, o mais importante dessa live aqui hoje que eu tenho para passar para vocês seria o poder do significado. Esse aqui é o ponto-chave da nossa reunião, do nosso encontro hoje que a gente está falando aqui. E por que eu vou falar sobre o poder do significado? Porque, se você parar para pensar, a maioria das pessoas hoje, elas têm vivido o quê? Vivido uma vida baseada em instintos. E que se esqueceu realmente do potencial, na verdade, o divino. Então, assim, hoje ela vive uma rotina padrão, em que ela vai trabalhar, ela vai pagar contas, ela vai buscar o seu filho na escola, se tiver um filho, ela vai limpar a casa, ela vai resolver os incêndios da empresa, ela vai enviar algum relatório que ela precisa enviar, ela vai preparar os impostos para pagamento, ela vai na academia, ela leva o carro na revisão, ela organiza a festa de aniversário, ela janta com os amigos, ou seja, ela tem uma rotina cheia de informações, cheia de detalhes, mas no final ela sente muito pouco por tudo o que ela está fazendo, todas as ações que ela está fazendo. Por quê? Porque se para pensar, hoje a gente vive uma rotina no automático, basicamente no automático. E dentro dessa rotina, dentro desse compromisso, a gente está deixando de ser o agente da ação, aquele que age realmente, que sabe que que a gente vai fazer isso e aquilo, para ser um receptor da ação, ou seja, a gente está virando um escravo daquela ação. A gente não consegue mais sair daquela rotina. A gente já virou escravo dela e a gente faz ela automaticamente e não sabe por que a gente está fazendo essa rotina. Esse é o ponto-chave, esse ponto mais importante. Então, ou seja, nossa vida a gente está cheia de coisas, cheia de compromissos, que a gente corre o risco de fazer muito e sentir muito pouco pelo que a gente está fazendo. E por isso que a gente deixa de lado, dessa forma, o ponto mais importante que nos difere de todos os outros animais, que é o quê? Atribuir significado às coisas. E olha só como que é interessante esse ponto de atribuir significado às coisas. Deixa eu só passar essa parte aqui. Imagina só, você. Imagina que você tem um filho, ou então você tem um sobrinho, e você já recebeu, não sei se você já recebeu, ou você poderia receber um desenho. A criança fez um desenho e colocou lá, rabiscou e tudo mais e te entregou. No primeiro momento, quando você recebe esse desenho, realmente, talvez aquele desenho não tenha um valor nenhum. Mas imagina que você recebe aquele desenho e a criança, ou seu filho, ou seu sobrinho, ou quem quer que seja, ele fala assim, papai, ou tio, nesse desenho está você e eu. E eu fiz esse desenho para que você nunca se esqueça que eu te amo. Você está vendo agora que o mesmo objeto, só que com os dizeres relacionados àquele objeto, o significado, gera um significado? Então imagina, talvez num primeiro momento, quando você recebe aquele desenho, se eu perguntasse para você, qual o valor desse desenho? Nenhum. Talvez você passaria o tempo, você jogaria aquele desenho no lixo. Mas a partir do momento em que eu falo para você que a criança fala para você que tem um significado por trás daquele desenho, que não é apenas um desenho, mas é para lembrar que eu te amo, para lembrar que aquele são eu e você, e eu te amo, e você se lembra desse desenho como o meu amor por você, olha o significado que gera. Com certeza, aquele mesmo item com significado, ele tem um valor muito maior do que o item que não tem significado. Por isso que é super interessante em tudo, em todas as ações que geramos, gerar significado. Esse é o poder do significado. Entendeu? Outra coisa também, se você parar para pensar, normalmente as coisas que têm significado
elas raramente estão atreladas ao preço que custaram. E eu posso te dar vários exemplos. Por exemplo, o pedido de casamento, ele não tem um preço, mas ele tem muito significado. O nascimento de um filho, ele não tem um preço, não se pagou para ter o nascimento de um filho. Tudo bem que você vai pagar para o nascimento, mas enfim, o nascimento de um filho, aquele momento, ele não tem um preço, mas ele tem um extremo significado. A cura de uma doença de algum familiar ou sua, ele também tem um extremo significado. Então você vai perceber que a maioria das coisas que têm significado, elas não estão atreladas a preço, porque o preço nesse exato momento não faz sentido, porque todo o significado que você já gerou, a pessoa não está mais preocupada em relação ao preço, porque aquilo lá você já sabe que já tem um valor em si. Então, por isso que é extremamente importante a gente dar significado a todas as coisas. E eu falei para vocês desde o início, isso aqui é uma aula que eu estou passando para vocês, que é não para abordar sobre a sua vida pessoal, seu crescimento pessoal. Isso aqui é para falar sobre a sua empresa, sobre o seu business, sobre o seu negócio. Mas para que a gente possa realmente falar sobre o seu negócio, a gente precisa falar sobre você. Perfeito? E você começa realmente a perceber esses detalhes na vida, né? Que para tudo que você coloca significado, aquilo sim vai ter uma vida a abordar sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E tudo aquilo que não tem significado, coisas que não têm significado, já nascem o quê? Já nascem mortas. Ou seja, se hoje você tem uma empresa, você tem um negócio que ela não tem significado, esse seu negócio é um negócio falido, é um negócio morto, é um negócio que não vai para frente. Isso é natural. Então, dobra e reforça a ideia de que, para que você possa ter um negócio realmente diferenciado, que se destaque dentro do mercado, que não seja mais do mesmo, você precisa gerar significado para o seu negócio. Porém, infelizmente, a maioria das pessoas vivem uma vida em busca de coisas, quando deveria estar correndo atrás do que? De significado. E o que tem a ver, né, esse assunto de significado, de lobo selvagem, de lobo divino, com o meu negócio? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Se hoje vocês vivem, estão no momento de uma vida robótica, sem propósito, sem significado e com um vazio, uma vida vazia com um incômodo que nunca vai embora, a sua empresa está passando pelo mesmo mal. Até porque a sua empresa, ela é extensão daquilo que você é. Com isso, o que está acontecendo? Você está matando o seu negócio e, consequentemente, não está conseguindo destacar e nem chamar a atenção dos seus potenciais clientes, que é além do preço. E aquilo que eu sempre falo, o marketing de diferenciação, ele vem para abordar o quê? Como a minha empresa vai se destacar, algo que venha além do preço. Eu não estou aqui para falar sobre preço, eu não estou aqui para buscar clientes atrás de desconto, eu estou aqui para falar sobre valor. E valor está associado a significado. E, poxa, eu vou te dar um exemplo. Não sei se você é daquele movimento, ou se já foi daquele movimento alguma vez, sobre o movimento Sextou. Esse movimento Sextou, ele é um movimento que o quê? Ele tenta trazer para você uma ideia de que de segunda a quinta-feira, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou realmente tentando trabalhar, para mim isso não faz sentido. Eu só consigo realmente ter sentido para a minha vida quando eu fujo das minhas responsabilidades, quando eu fujo do meu negócio, e aí eu consigo aproveitar o meu final de semana. Aproveitar com o quê? Fugindo das responsabilidades, tendo uma vida de bebedeira, podendo curtir, aproveitar, tendo talvez desilusões de relacionamentos, enfim, brigas entre casais. Ou seja, você está vivendo tudo aquilo que você está absorvendo. Então, se você absorve isso, você vai viver isso. E a única forma de você realmente parar e mudar a sua linha de ação, a sua visão de sair do sextou, tem que começar a focar o quê? No segundou. Mas como que você vai mudar essa visão do sextou para o segundou? Você precisa começar a ter ações com significado. É aquilo que eu sempre abordo para vocês. E aí tá, mas beleza, João. Você falou sobre essa parte ali do significado e tudo mais, mas, cara, como que eu vou conseguir fazer isso? Entendeu? Como que eu vou conseguir realmente alimentar o meu lobo divino? Como que eu vou gerar transformação para o meu negócio? E aí, dentro disso, existem alguns desafios, algumas perguntas com qual você vai precisar ter uma resposta que faça sentido para o seu negócio, tá? Então, como que eu vou, certo?
alimentar meu lobo divino e realmente gerar transformação para o meu negócio. E aí tem um desafio, e eu vou passar isso lá dentro do grupo também do WhatsApp, para que vocês possam fazer. E a ideia desse desafio é realmente fazer com que você possa alimentar o seu lobo divino, e alimentando o seu lobo divino, você possa realmente começar a gerar, a entender quais são os significados que são gerados para a sua vida pessoal e, consequentemente, os significados que são gerados para a sua vida profissional, para o seu negócio, para o seu business. Depois disso, a gente passa por mais uma fase realmente da transformação que a gente está querendo gerar dentro do marketing de diferenciação da sua empresa. Então, quando a gente fala sobre alimentar o meu lobo divino, que seria o desafio 1, para a gente alimentar o nosso lobo divino, para a gente alimentar esse lobo divino, a gente precisa o quê? De perguntas profundas, aquelas que têm o poder de nos lembrar por que estamos vivos, por que vale a pena acordar de manhã. Então, eu separei 5 temas, realmente, para te ajudar a alimentar o lobo divino que reside dentro de você. E dentro desses 5 temas, o primeiro é o quê? É o propósito. E dentro do propósito, você precisa saber o quê? Por que a gente existe? Né? Seu propósito está no ponto em comum das respostas que tiver para a sua paixão, sua vocação e sua história. Então, assim, qual o real motivo pelo qual a sua empresa foi criada? E aí eu preciso realmente que você responda. Qual foi a razão pelo qual você criou a sua empresa? Qual o impacto ou transformação final que você pode causar nos seus clientes, no mercado e no mundo? Quais são as coisas de que gosta de fazer, as coisas que mais gosta de fazer no seu negócio? Então, isso aqui está relacionado ao propósito, ao lobo divino de propósito dentro de você e da sua empresa. Qual a visão? E aí depois a gente passa o quê? Para a parte da visão. Como será o mundo no momento que tivermos cumprido o nosso papel? Como que você imagina que vai ser o mundo? Quais as mudanças teremos feito em nosso mercado? E assim a gente vai batendo cada ponto, como a missão, como os valores e como também a sabedoria, que eu vou colar aqui para você. Então, a gente vai passar para a missão. Então, como alcançaremos nosso objetivo maior, a nossa visão? Descreva os passos necessários para alcançar a visão de futuro. O que você deve fazer para se manter firme em sua missão? Isso aqui, você pode falar, poxa, João, mas, cara, talvez isso vai demandar um tempo responder. Mas aqui estão chaves extremamente importantes para que você possa ter o start e entender o todo do seu negócio. Você precisa realmente entender qual é o lobo divino seu, qual é o lobo divino do seu negócio, qual realmente o significado, o poder de significado do seu negócio. Porque a partir do momento em que você começa a responder cada uma dessas perguntas aqui, você começa a entender, a ter uma visão macro, uma visão, a entender um pouco mais sobre o seu negócio. E dali você começa a tirar várias chaves daquilo que você pode melhorar para o seu negócio. Perfeito? Então, o primeiro desafio é realmente o de alimentar o lobo divino. Feito e alimentado o lobo divino, você vai ter o segundo desafio, que é o quê? Atribuir significado. E dentro desse aqui de atribuir significado, eu até colar aqui para você entender. Dentro desse atribuir significado, o que nos difere dos outros animais é que conseguimos atribuir significado às coisas. Essa é uma daquelas habilidades que a maioria de nós já possui, porém não sabe bem como usar e muito menos como desenvolvê-la. E aí, eu preciso que você registre, né, com o seu celular, imagens simples de 3 objetos do seu cotidiano que possuem significado e escreva o porquê do significado de cada um desses 3 objetos. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo pessoal. Eu, antes de casar com a minha esposa, com a Yasmin, viajei para Jericoacoara com ela, né? E teve, num momento, quando eu viajei com ela, a gente sempre tem a mania de sempre, quando a gente está viajando, a gente ir numa igreja, né, para receber alguma forma de abençoar e tudo mais. E quando a gente viajou lá para Jericoacoara, que foi um momento muito especial para nós dois, a gente acabou que eu comprei 2 alianças de madeira, custavam R$15 no máximo, e ali eu já fiz um propósito com ela. Eu cheguei ali dentro do altar e falei, você vai casar, vou casar com você. Eu acabei falando palavras bonitas, palavras importantes, e desde então, esse é um objeto que eu guardo no momento, num canto especial para mim, e nunca mais deixei de lado. Então, isso é um tipo de objeto que realmente tem significado para mim.
E aí você precisa entender pelo menos 3 objetos que têm significado. Feito isso e entendido os objetos que têm significado para o seu negócio, aí você vai fazer na prática realmente aquilo que tem significado para a sua empresa. Que seria o quê? Qual o significado para algo que tenha feito parte da sua história profissional? Conta aqui, coloca uma resposta para a história. As pessoas que estão conectadas com você, que realmente também têm um significado, né? Pode ser um mentor, pode ser um colega, pode ser um membro da equipe, ou um produto ou serviço. Atribua o significado para a existência de algum produto ou serviço que você tenha na sua empresa. E a partir do momento que a gente coloca essas informações, que é o foco principal, a gente vai passando por mais uma fase que a gente precisa entender para esse crescimento, para como se destacar. Porque depois que você sabe qual é o significado do seu produto ou serviço, aquele produto ou serviço não é mais apenas o produto ou serviço, ou igual o papel da criança lá que fez o desenho. Ela tem um significado. E quando você passa para o cliente qual o significado daquele produto ou aquele serviço para o seu cliente, ele não está mais pensando e focado em preço. Assim, ele vai entender que tem um valor ali e ele vai fechar com você e não com a concorrência, porque no seu negócio tem um significado, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês e, poxa, eu vou compartilhar depois lá no grupo lá esse passo a passo, essa aula aqui, e eu vou pedir para que vocês respondam realmente e compartilhem lá no grupo também as respostas que você tiver, ou no privado comigo, para que a gente possa realmente trocar figurinha e poder crescer juntos dentro dessas fases que a gente tem, dentro dessas etapas do marketing de diferenciação, tá bom? Obrigado aí por estarem junto comigo e até a próxima.